Se você aproximar a tela, é possível ver que no canto direito da personagem tem uma casa preta. Isso mostra que o tabuleiro está virado para o lado errado. Olá, sou Susan Polgar, ganhei 4 campeonatos mundiais de xadrez, assim como 5 medalhas olímpicas de ouro e quebrei a barreira do gênero no xadrez. E hoje nesse vídeo, vamos classificar algumas cenas de filmes em que o foco está sendo o jogo de xadrez. Na verdade, esse jogo que estão mostrando foi baseado em um jogo real que foi jogado por 2 grandes mestres que por acaso são meus amigos íntimos, o ucraniano Vassily Ivanchuk e o americano Patrick Wolf, que jogaram essa partida até esse ponto, em 1993. A parte fictícia começou na cena a partir de uma certa posição, em alguns movimentos que foram em uma direção diferente. O jogo real terminou em um empate entre os 2 grandes mestres em acho que 72 movimentos. O jogo está tendo uma pausa, o que é chamado de adiado. Mesmo naquela época, isso deu uma vantagem injusta para a equipe que tinha melhores técnicos ou conselheiros, que podiam fazer uma melhor análise da posição que foi adiada. Essa opção, no entanto, não existe mais hoje em dia. Na vida real, os oponentes não têm o costume de olhar tanto assim um para o outro. Até certo ponto, eles podem olhar um pouco, mas normalmente estão mais ocupados em tentar descobrir os melhores movimentos e cálculos. Alguns jogadores de xadrez olham para o teto, outros não, mas isso é praticamente o que acontece quando estamos calculando a variação, porque vemos as peças se movendo, mesmo tendo uma certa posição específica bem na nossa frente. Precisamos prever 1, 2, 3, 5, 10 ou até 20 movimentos à frente, às vezes. Na verdade, alguns grandes mestres fazem isso. Eles olham para fora do tabuleiro, olham para o teto ou para algum lugar que fique visualmente na posição que está fisicamente na frente deles, em comparação ao tabuleiro de xadrez. Ela sacrificou a rainha, o que é algo bem incomum, porque é a peça mais valiosa do xadrez. Depois, ela recuperou sua rainha, porque quando um peão chega até o outro lado, ele pode ser promovido para qualquer peça, inclusive a rainha, e agora ela está com uma grande vantagem. A única coisa que ela precisa se preocupar é se o oponente começar a dar cheques, e ela conseguir bloquear essa jogada. Agora teve um ataque ao rei, e a rainha preta está atacando o rei branco. E agora, ela finalmente encontrou uma casa para o seu rei ficar protegido de cheques. Por causa disso, a vantagem do branco é esmagadora, e eu acho que veremos o fim do jogo aqui mesmo nesse momento. Eu fui uma pioneira no mundo masculino do xadrez, e infelizmente, não recebi um tratamento tão agradável. Fui convidada para um grande torneio de elite na Espanha em 1987 e um dos melhores jogadores do mundo na época, que era um dos participantes, ele falou assim: "O que as mulheres estão fazendo em um torneio de elite tão prestigiado, as mulheres não deveriam nem ser convidadas." E um outro ex-campeão americano, contra quem eu joguei um ano antes, jogou todas as peças para fora do tabuleiro. Por essa razão, a cena retrata um mundo idealista e não a realidade, não nos anos 70, 80 ou 90, quando eu estava jogando ativamente, e acredito que retrata ainda menos os anos 50 ou 60. Eles estão fazendo movimentos iniciais sensatos e normais, de modo que um bom xadrezista também poderia fazer igual. 3 jogos é muita coisa, com um relógio. Acho que eles estão jogando por 5 minutos, que é um jogo de xadrez blitz tradicional, 5 minutos para o jogo inteiro. Sem o relógio, eu já joguei 326 jogos simultaneamente, o que foi um recorde mundial na época. 3 jogos não é tanto comparado a isso. Não dá para ver metade do tabuleiro de xadrez, nem os movimentos que estão fazendo. Quando se trata dos movimentos, todas são posições possíveis e não há nada de ilegal.
ela está derrubando a peça do rei do seu oponente. E eu acho que, tirando algumas ocasiões, isso não é algo que qualquer pessoa faria. Além disso, historicamente, derrubar o rei costumava ser o sinal de desistência do jogo. Definitivamente, eu achei essa série muito boa, eu realmente gostei dela, porque ela deu um grande reconhecimento para o xadrez na mídia. Eu realmente gosto muito dessa cena, é uma das minhas favoritas, a posição está bem visível e você consegue ver todas as peças. Eu me lembro de quando eu estava em Moscou e assisti um torneio quando eu tinha uns 11 ou 12 anos de idade. Eles ficavam movendo essas peças grandes nas placas de demonstração. Hoje em dia, podemos ver os jogos ao vivo pela internet, mas antigamente era assim que faziam com essas placas de demonstração para conseguir transmitir os movimentos que aconteciam no jogo. Há uma coisa bem especial em andamento no tabuleiro com esse último movimento que vemos nesse momento, que é um cavalo capturando o bispo. Isso indica uma posição vitoriosa, porque agora o rei preto está sob ataque e então os próximos movimentos que se seguirão levam a uma grande vantagem para o branco ou até mesmo um checkmate. Uma das coisas que muitos jogadores iniciantes ou jogadores casuais não entendem é porque as pessoas desistem do jogo antes mesmo do checkmate acontecer. Isso acontece normalmente entre jogadores experientes, é muito normal que eles não joguem o jogo até o final, quando eles veem que o checkmate está vindo em 2, 3, 4, 5 movimentos, ou até mais que isso. Ou eles perdem sua rainha, que é uma das peças mais importantes, eles desistem como forma de respeito ao adversário, como se já soubessem o que está por vir. Aplaudir não é algo que faz parte da cena do xadrez. Nesse caso, pode ser porque o jogo foi bem agradável esteticamente, mas é algo que não acontece muito, acho que alguém deve ter feito algo fora do comum. O jogo foi apreciado como uma arte, como uma performance, e em relação ao xadrez, foi uma das melhores cenas, eu daria a nota 10. You there, D5. Esses foram movimentos iniciais normais, são chamados de controle de centro ou defesa escandinava. Mas acho que estavam mais focados nos aspectos visuais das peças sendo capturadas e eliminadas. Porém, as 3 primeiras jogadas que eles fizeram no tabuleiro foram muito claras e muito realistas, não mostraram nem o tabuleiro inteiro, então fica difícil de analisar o jogo. O Toby é um grande ator e tudo mais, mas tem um grande fator em consideração, de que ele é muito menor em tamanho do que seu oponente aqui em cena, o Spassky. O verdadeiro Bob Fischer, que foi um grande amigo meu, que eu conhecia bem, era um cara muito alto, grande e com mãos enormes. Falam que o Fischer abandonou sua abertura favorita, mas a defesa siciliana aqui não é uma escolha do branco. Bob Fischer era conhecido por iniciar quase todos os seus jogos com a abertura peão do rei na casa E4, e depois mover o peão para cima 2 casas, para a frente de seu rei. Isso permite fazer uma defesa siciliana, mas essa defesa é uma escolha do preto, não do branco. Por isso, a cena está um pouco incorreta quando eles falam que ele abandonou a siciliana. Na verdade, ele não deu a permissão de fazer uma defesa siciliana, mas não abandonou a siciliana em si. Bob costumava ser conhecido por jogar na casa E4, o que significa começar o jogo movendo o peão para cima, na frente de seu rei. Nesse jogo que está sendo mostrado nessa cena, assim como no jogo real, com 6 rodadas, Fischer começou com o C4, movendo o peão para a frente de seu bispo, do lado da rainha. E essa foi a primeira vez que ele fez isso, e foi algo bem impressionante.
Porque o elemento surpresa é muito importante no xadrez, e é isso que ele estava tentando fazer nesse jogo. Na verdade, eu aprendi bastante com essa jogada, e quando joguei meu campeonato mundial contra a campeã chinesa, Si Jun, também fiz uma jogada semelhante, pois eu era conhecida por começar normalmente com o D4, com o peão na frente da minha rainha, e isso me ajudou a ganhar meu último e quarto campeonato mundial, pois eu comecei com um movimento diferente, movendo meu peão para a frente do meu rei. É bastante incomum que alguém sorria e haja tão gentilmente. Mas eu conheço o Boris Spassky, ele é meu amigo há muitos e muitos anos. E, na verdade, foi o que ele realmente fez nesse campeonato. Mas posso dizer que isso é algo muito incomum de acontecer. Normalmente as pessoas estão mais próximas de chorar do que de sorrir nesses momentos. This is the final round of our Rabusheni National Chess Championship. Fiona Mutesi and Christine Namaganda are tied for first position in the women's category. They will now play the final deciding game. Tudo está correto, podemos ver os primeiros movimentos, que é o gambito da rainha. Coincidentemente, o preto tem a opção de aceitar o gambito, o que significaria capturar o peão no C4 ou jogar o gambito declinado. Você consegue ver o foco e a concentração dos jogadores aqui, da Fiona, que é uma pessoa real. Você não pode falar alto e perturbar a concentração dos jogadores. De vez em quando, isso pode acontecer, mas é algo muito raro e geralmente essa pessoa é levada para fora imediatamente quando isso acontece. Quero dizer, caso aconteça uma situação extrema em que alguém ficou realmente doente ou até mesmo morreu durante um torneio de xadrez. Mas fora isso, não é normal que as pessoas falem. Eu consegui descobrir as posições exatas que estão sendo jogadas, então eu definitivamente daria uma nota bem alta, tanto pela experiência técnica dos diretores e dos consultores de xadrez nessa cena. Porque eles fizeram um ótimo trabalho, mostrando de forma muito realista a posição real do jogo. Como pode ver, o peão chegou até o outro lado e é possível ver durante toda essa sequência que eles pressionam o relógio e escrevem o movimento, o que está correto. Eu definitivamente daria uma nota 10. Esse tabuleiro não é muito prático para conseguir diferenciar as cores, quais peças são brancas, quais são pretas, mas é obviamente bem bonito visualmente. Nessa cena, eles estão se provocando e mexendo com o psicológico um do outro, o que é algo comum em jogos casuais de xadrez, em bares ou parques, mas isso não aconteceria em uma competição séria de xadrez. Podemos jogar contra alguém que não gostamos tanto ou que não gostem de nós, isso acontece. E às vezes, eles podem tentar te desestabilizar psicologicamente de alguma maneira, ou fazer alguma provocação, como ficar olhando diretamente para você, ou derrubar uma peça com força, fazer um movimento com um som bem alto, ou algo do tipo, e isso tudo é conhecido como jogo sujo. What do you do when you wake up to that? Por isso, a psicologia pode ser algo muito importante e começa desde o início, porque no início do jogo existem muitas opções de abertura e cada pessoa tem sua opção favorita para começar o jogo. Acontece uma espécie de guerra psicológica no jogo desde o primeiro movimento, ao se pensar qual movimento de abertura acontecerá no tabuleiro ou quem que entrará na jogada de preparação do outro lado. Digamos que ambos os lados se prepararam da mesma maneira, mas quem se aprofundou mais? Tem um jogo psicológico muito interessante que acontece desde o início e digamos que depois desses movimentos, ninguém obteve uma vantagem significativa. Então, mais tarde no jogo, cada jogador vai calcular bem cada sua jogada. O problema dessas cenas é que eles não mostram, intencionalmente ou não, o suficiente das jogadas, ao contrário do gambito da rainha.
dá para notar claramente algo errado. Se você aproximar a tela, é possível ver que no canto direito da personagem tem uma casa preta. Isso mostra que o tabuleiro está virado para o lado errado, o que é um erro bem comum. Tem tantos comerciais e até cenas de filmes em que não prestam atenção a esse detalhe, mas além disso, as peças estão meio aleatórias nesse tabuleiro. Na minha opinião, essa cena não é nada realista, se tratando da parte técnica do xadrez.